Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de junho, celebra a Igreja a vida dessa grande beata, Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Inha Chica. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Samaria ou Sebaste, na Palestina, hoje Sivas, na Turquia, a comemoração de Santo Eliseu, discípulo de Elias, que foi profeta em Israel no tempo do rei Jorão até aos dias de Joás. Embora não tenha deixado oráculos escritos, pelos milagres que fez em favor dos estrangeiros anunciou a salvação que havia de vir para todos os homens. Em Aquileia, na Venécia, hoje no Friuli, região da Itália, São Proto, mártir. Data da morte incerta. Em Soissons, na Gália Bélgica, atualmente na França, os santos Valério e Rufino, mártires. Morte no século IV. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, São Fortunato, bispo. Morte no século IV. Em Vienne, na Borgonha, hoje na França, Santo Etério, bispo. Morte no século VII. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Metódio, bispo, que, sendo monge, se dirigiu a Roma para defender o culto das sagradas imagens junto do Papa Pascoal e, ordenado bispo, celebrou solenemente o triunfo da verdadeira fé. Morte no ano 847. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, os santos mártires Anastásio, presbítero, Félix, monge, e Digna, virgem, que morreram no mesmo dia e do mesmo modo, e Anastásio, porque professou a fé cristã, perante os cônsules mouros, foi imediatamente passado à espada. Com ele, pereceu também Félix, originário da Getúlia, na África Setentrional, que seguia a fé católica e a vida monástica nas Astúrias. Digna, ainda muito jovem, que repreendeu veementemente o juiz pela morte dos dois mártires. Imediatamente foi degolada. Morte no ano 853. A beata Inha Chica. Francisca de Paula de Jesus, conhecida como Inha Chica, nasceu em meados de 1810 em Santo Antônio do Rio das Mortes, distrito de São João del Rei, TMG.
O primeiro registro que se tem de sua vida foi o atestado de batismo de Francisca, em 26 de abril de 1810. Além disso, somente o inventário do irmão da Beata, o testamento de Inhaxica e seu atestado de óbito são os registros oficiais da vida da religiosa. No testamento ela pedia que fossem rezadas missas para o irmão e para a mãe. Francisca se mudou com sua mãe, Isabel Maria, e com seu irmão Teotonil Pereira do Amaral, 4 anos mais velho que ela, para Baipendi. Ela tinha cerca de 8 anos na época. Sua mãe morreu logo depois de chegarem à cidade, quando Francisca tinha cerca de 10 anos, e ela e o irmão passaram a viver sozinhos. Francisca nunca se casou, e passou a viver reclusa em sua casinha somente se dedicando às orações e recebendo pessoas para dar conselhos, conta Maria do Carmo Nicoliello Tinho, que foi secretária da Comissão Histórica de Inhaxica. Órfãos de mãe, sozinhos no mundo, Francisca de Paulo e Teotonil, cresceram sob os cuidados e a proteção de Nossa Senhora, que pouco a pouco foi conquistando o coração de Inhaxica. Esta a chamava carinhosamente de Minha Sinhá, que quer dizer, e Minha Senhora, e nada fazia sem primeiro consultá-la. Tratava familiarmente Nossa Senhora como a uma amiga. Inhaxica fica conhecida por seus conselhos. Já conhecida como Inhaxica, ela recebia o povo em sua casa para aconselhamento, dos mais pobres até gente importante. Conta-se que Inhaxica recebia sempre os conselheiros do império, que vinham para a região por causa das águas de Caxambu, TMG e não deixavam de passar por Baipendi para visitar a Beata, completa Maria do Carmo. Teotonil, irmão de Inhaxica, se casou, mas não deixou herdeiros. Quando ele morreu, em 1861, deixou sua fortuna para Inhaxica. Em 1865, Inhaxica usou o dinheiro para construir uma capela no terreno herdado ao lado de sua casa para Nossa Senhora da Conceição, da qual era devota fervorosa. O restante, doou para os pobres. Atendia todos que a procuravam, sem discriminar ninguém e para todos tinha uma palavra de conforto, um conselho ou uma promessa de oração. Ainda muito jovem, era procurada para dar conselhos, fazer orações e dar sugestões para pessoas que lidavam com negócios. Muitos não tomavam decisões sem primeiro consultá-la e, para tantas pessoas, ela era considerada uma santa. A todos atendia com a mesma paciência e dedicação, mas nas sextas-feiras, não atendia a ninguém. Era o dia em que lavava as próprias roupas e se dedicava mais à oração e à penitência. Isso porque sexta-feira é o dia que se recorda a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos nós. Leia mais. Conheça a origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria. A devoção pode ser considerada uma prova de amor? Por que ser devoto de um santo canonizado pela Igreja? Papa Francisco e a devoção a Nossa Senhora Aparecida. A santidade da Beata. Inhaxica morreu no dia 14 de junho de 1895 com cerca de 85 anos. Em 1894, o médico carioca e também estudioso de hidrologia Dr. Henrique Monat, passava por Caxambu para estudar as águas da cidade e ouviu falar de Inhaxica. Cético, porém curioso, conversou com ela e registrou toda a entrevista em seu livro Caxambu. Este é um dos principais registros que se tem da Beata. O médico saiu da entrevista falando da santidade da religiosa. Também contratou um fotógrafo e tirou a única foto que existe de Inhaxica. Um ano depois, ela morreria. Ela podia ser simples, mas acompanhava tudo, e tinha um sentimento de cidadania muito forte, comenta Maria do Carmo. Apesar de viver em reclusão, no dia da abolição da escravatura ela se juntou ao povo da cidade para comemorar a conquista completa. Não aceitava mérito por seus milagres e graças. Sempre que alguém se admirava por coisas que aconteciam sob sua influência, ela repetia, e isso acontece porque rezo com fé. Beatificação de Inhaxica. A capela de Nossa Senhora da Conceição, que Inhaxica tinha mandado construir, foi demolida em 1940. Um santuário foi erguido anos depois no mesmo local, onde também estão os restos mortais da Beata. Em 1954,
a Igreja de Inhaxica, hoje o Santuário Nossa Senhora da Conceição, foi confiada à Congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Desde então iniciou, bem ao lado da Igreja, uma obra de assistência social para crianças necessitadas que vem sendo mantida por benfeitores devotos de Inhaxica. A comissão em prol da beatificação de Inhaxica começou em 1989 e foi concluída em 2012, com a assinatura do decreto pelo Papa Bento XVI. Incontáveis graças são atribuídas à leiga Mãe dos Pobres de Baipendi. Foi beatificada no dia 4 de maio de 2013, em Baipendi, numa cerimônia presidida pelo cardeal Ângelo Amato, enviado pelo Papa Francisco. Beata Inhaxica, rogai por nós.